Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do Pauta 1, um programa para te conectar com profundidade aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E a pauta de hoje é a previsão do fim dos lixões aqui no Brasil. Esse período encerra no mês de agosto. Conforme a Lei Nacional de Resíduos Sólidos aprovada ainda no ano de 2010, até agosto de 2024, 2.500 lixões precisam desaparecer do mapa. Mas a quantidade de lixo lançada a céu aberto por ano no Brasil equivale a mais de 700 estádios no Maracanã, cheios de resíduos, cerca de 30 milhões de toneladas. Quase 40% dos resíduos no Brasil continuam sendo destinados aos lixões a céu aberto. Em Goiás, por exemplo, ainda restam 186 lixões em funcionamento. Uma saída para reduzir o volume de resíduos produzidos é a reciclagem. O Brasil precisa chegar neste ano à meta de 13% de reaproveitamento de resíduos. E para falar sobre o fim dos lixões aqui no Brasil, a gente recebe hoje aqui no Pauta 1 a Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e Resíduos Sólidos da SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, Cauara Batista de Sá. Bem-vinda aqui ao Pauta 1. Obrigada, Jéssica, a todos. Boa tarde. Para começar, Cauara, a gente quer falar um pouquinho da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né? Foi aprovada em 2010 e desde então a gente não vê a efetivação dessa lei aqui no Brasil. Na década de 80 e 90 já se falava dessa necessidade do descarte ambientalmente correto dos resíduos sólidos e nada aconteceu. Por que é tão difícil aprovar, encerrar os lixões aqui no Brasil? Na sua avaliação, é uma questão financeira ou até mesmo falta de vontade política mesmo nessa questão? Então, Jéssica, eu acho que é um pouquinho de vários fatores, né, que culminam aí nessa ineficiência da nossa gestão de resíduos, principalmente aqui no estado. É um problema de Brasil, mas sim, vamos falar de Goiás, que é onde a gente está e onde a gente atua. Então, em 2010 foi publicada a Lei 2.305 e que, além de determinar ali um novo prazo para o fim dos lixões, que era em 2014, também uma série de atividades, né, que contemplam a parte de gerenciamento de resíduos, também com uma lista, uma pirâmide de prioridade. Então, a disposição final ambientalmente adequada, ela é ali o último ponto, é o finalmente. Primeiro a gente tem que fazer a reciclagem, o reuso, a diminuição do consumo de resíduos, né, tecnologias de tratamento, a compostagem. Então, a importância da política nacional não é somente ali no local adequado de disposição final, mas em todas as etapas pré-aterramento que também devem ser cumpridas. E, infelizmente, também é uma realidade que não foi executada, né? Aí a gente pode até falar em âmbito de Brasil. Nossos índices de reciclagem, no geral, são muito baixos. Nossos índices de aproveitamento orgânico também são muito baixos. Aproveitamento energético também é tudo muito baixo aqui no Brasil. Ainda temos ali cerca, né, de 50% a 60% dos resíduos dispostos em aterros sanitários, mais ou menos 40% em lixões no Brasil. E pouca coisa disso é aproveitado, né? Acaba indo só ali para a terra mesmo, ou adequadamente ou inadequadamente. Então, a política, ela realmente não foi cumprida, né? Não somente ali no finalzinho, mas em toda a sua totalidade. E, né, aqui no Brasil a gente produz muitos resíduos, né? A gente tem dados aqui que o Brasil ele produz anualmente cerca de 217 mil toneladas, né? Por ano a gente vai ter 79 milhões de toneladas. Pensando nessa cadeia de consumo, né, que gera os resíduos, a população precisa produzir menos lixo para contribuir com essa política nacional de manejo mesmo dos resíduos nos lixões? Esse é um dado delicado, porque quando a gente fala a geração de resíduos, ela está intimamente ligada com o poder aquisitivo da população. Então, quanto mais rica, né, mais ela consome, mais ela gera resíduo. Então, quando fala que, não, vamos focar na diminuição per capita de resíduo, isso é delicado, porque quer dizer o quê? Que você quer que a pessoa consuma menos? A pessoa está querendo ascender na vida, né, ter um salário melhor, consumir mais. Então, isso tem que ser trabalhado, eu penso, na questão da indústria, do mercado, de colocar menos embalagens, por exemplo. Você vai comprar, dias atrás eu comprei um remédio para minha cachorra, né, um vermífugo. Veio uma caixa desse tamanho, com uma bula desse tamanho, com um blister desse tamanho para um comprimidinho. Então, não precisava de tanto. Eu acho que a gente tem que focar mais na redução mesmo, né, dos materiais que vão virar descarte,
do que na redução do consumo, porque isso é uma coisa assim que acaba influenciando mesmo no poder, na qualidade de vida da pessoa. Mas você fala, consuma menos. Então você quer que eu faça o quê, né? Volte a ser pobre agora que eu estou ficando mais rico? E esses dados, e Brasil ainda tem um dado baixo de geração per capita. A nossa média é 0,9, 1 e pouco quilos por habitante dia. Países desenvolvidos são quase 2 quilos por habitante dia. Então, aí a gente vê uma relação muito íntima com a capacidade de consumo mesmo da população. Então, falar em baixar esse índice eu acho delicado. Eu acho que a gente tem que falar mais na redução, né, nas novas embalagens, em produção de embalagens biodegradáveis e mesmo a gente não sair do shopping com uma blusa com 4, 5 etiquetas, um papelzinho plástico, uma sacolinha ali de papel e depois uma outra sacola, né? Às vezes diminuir nessa parte, não mesmo no nosso consumo. As pessoas, geralmente pensam no resíduo quando há um problema urbano, quando o caminhão não passa, aí a pessoa ela acaba sentindo falta. E aí esse resíduo, ele é levado para os aterros sanitários, no caso aqui de Goiânia, de outras cidades, algumas cidades ainda em relação aos lixões. E aí eu queria, nesse bloco ainda conceitual, você pudesse nos explicar a diferença. O que é um lixão? O que é considerado um lixão? Um aterro sanitário, um aterro controlado? Quais as diferenças que podemos apontar entre esses ambientes? Claro. Só voltando um pouquinho, quando você comentou sobre a população só vê o que está na sua porta, né? Isso contrasta muito com os nossos números, que a gente tem que praticamente 90% a 95% dos municípios, eles fazem a coleta de resíduos, que é o que está ali diretamente ligado na população. Ela quer que o resíduo saia da sua porta, né? O nosso problema hoje aqui no estado é lá na ponta mesmo, na disposição final. Então, assim, a prefeitura, ela faz parte do trabalho, que é coletar, né? Muitas vezes fazer ali limpeza urbana também. Então, para a população, está resolvido, né? Quando ela não tem aquela consciência para onde está indo, ou quando ela não quer ter aquela consciência também, né? Fecha os olhos, não me importa, o importante é sair daqui, o problema está lá no final. Então, o que é um lixão, né? O lixão, ele é um local onde os resíduos são ali descartados aleatoriamente, inadequadamente, de qualquer maneira, simplesmente jogados ali no chão, né? Vem o caminhão, então, que fez a coleta lá na cidade, caminhão compactador, joga, vira as costas, vai embora, continua fazendo a coleta. Nesses lixões, muitas vezes, a gente tem catadores trabalhando ali, que é uma situação muito sensível também nessa área de resíduos aqui no Brasil como um todo, que são muitas pessoas que vivem desse recurso que está ali no nosso lixo. É um local de realmente poluição ambiental, né, com risco de contaminação de solo e água muito grande. A gente tem chorume correndo solto ali, né, que chorume é aquele líquido formado na degradação dos resíduos orgânicos, principalmente. Quando chove, arrasta esses resíduos. Então, o lixão é um local, né, totalmente ali inadequado. O aterro controlado, ele foi uma tipologia, né, que já foi legal no Brasil há alguns anos, algumas décadas, que era uma situação intermediária entre um lixão e um aterro sanitário, porque o aterro sanitário é muito caro. Então, né, vamos fazer então um aterro controlado. Ele tem ali um mínimo controle, às vezes a gente coloca uma manta, ou então pelo menos cerca a área, mas o aterro controlado ele não existe mais no Brasil, né? Essa estrutura ela não é mais legal. Então, ou é lixão ou é aterro sanitário. E o que é um aterro sanitário? Aterro sanitário a gente fala que é uma obra de engenharia viva. Ele tem um custo de implantação muito caro e um custo de operação, praticamente o custo da construção anual. Então, o aterro, primeiramente, tem que selecionar uma área adequada, que está longe de cursos hídricos, que não tenha um lençol freático muito alto, né, já quase aflorando, que não esteja muito próximo da população ou de zonas urbanas, mesmo de residências isoladas. Então, tem que ser um local que ele tem que ser estrategicamente já selecionado, né, pelas suas questões geográficas. E então seleciona ali onde vai fazer aquele aterro, que ele pode ser por trincheira, quando é cavado, vala também, ele pode subir como um bolo de noiva. Existem algumas metodologias ali de operação dessa área, mas sempre tem que ter uma compactação da área, uma cobertura com uma manta impermeabilizada, tem que ter uma proteção mecânica dessa manta, tem que ter a drenagem dos chorumes e dos gases que são produzidos, porque no processo de decomposição dos resíduos, além do chorume, que é o líquido, também são produzidos gases, que é o CH4, que é o gás metano, né, que é bem mais prejudicial para a atmosfera do que o gás carbônico. E esse resíduo tem que ser coberto diariamente, né, compactado, recoberto com terra para não permitir a vinda de vetores, produção de insetos, moscas, urubus.
E sempre está tendo, então, aí você vai montando nessa escadinha, lixo, terra, vai fazendo ali várias camadas com um controle geotécnico, com um controle de permeabilidade para não estar absorvendo muita água, porque se quando chove, aquilo tudo, se cair tudo ali direto, foi infiltrado, vai formar mais chorume. Esse chorume tem que ser coletado, tem que ser tratado, é muito caro o tratamento do chorume. Ele tem uma carga orgânica, né, muito mais alta do que um esgoto sanitário. Apesar do volume gerado ser menor, a carga orgânica dele é muito alta. Ele tem metais pesados. Então, é uma estrutura que ela tem que ser dia a dia fiscalizada, monitorada e controlada para não desandar. Um dado interessante aqui do estado é que há alguns anos foi recebido o recurso da FUNASA e foram construídos mais de 150 aterros sanitários. À época, aterros controlados. E todos eles se transformaram em lixão. Porque, como eu comentei, construir é muito caro, mas o operar também é. Então, não é simplesmente ir lá, construir, agora deixa para lá e, de qualquer jeito, vai ser para sempre um aterro sanitário. Não vai. E o aterro sanitário também, ele precisa estar legalmente, né, licenciado. Então, acontece também que tem algum aterro sanitário que teve a licença prévia, licença de instalação e licença de funcionamento. Passa por essas 3 etapas. Licença de funcionamento, ela tem 4 anos de validade. Chegou ali no 4º ano, o gestor, quem está cuidando ali, né, o secretário de meio ambiente, prefeito, ou esqueceu, ou não deu importância, não solicitou a renovação dessa licença. Se a licença venceu, ele deixa de ser considerado um aterro sanitário. Então, nesse último levantamento que nós fizemos, né, vamos mapear então todos os aterros do estado. Tem uns 3 ou 4 ali que ainda operam adequadamente como um aterro. Se tivesse com papelada certinha, a gente até teria números maiores de aterro, mas a papelada, né, assim, a questão legal ali do licenciamento também é muito importante para ele ser considerado um aterro sanitário. Daqui a pouquinho, Kawara, a gente vai detalhar um pouco mais a situação dos aterros, lixões aqui em Goiás também, mas antes a gente quer falar um pouquinho mais sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos no âmbito do Brasil mesmo. A gente trouxe aqui alguns detalhes sobre a taxa de descarte seco, que em vez de irem para o solo, eles só apenas são recuperados para reciclagem pouco mais de 2% desse material seco. E os orgânicos, quase metade do lixo, que é 0,2%, não são recuperados, não passam por reciclagem. E o plano prevê recuperar 20% de recicláveis secos e 13% dos orgânicos. Queria saber a sua avaliação. É possível alcançar essa meta? O que impede a gente alcançar essa meta hoje? É possível, tem que ser, né? Eu não estive na elaboração do plano, desses números, né? Não conheço mesmo a fundo como se chegou nesses números, mas um estudo gravimétrico, que quando a gente faz a medição da porcentagem de tipo de resíduo que tem no nosso lixo domiciliar, a gente tem esses números, que 30%, 40% é reciclável, que uns 30%, 40% é orgânico, e somente ali uns 15% ou 20% que rejeito, que é o que realmente deveria ser aterrado. Então, esses índices, né, essas metas de reciclagem, esses desejos aí do Plano Nacional, provavelmente vêm também daquele resíduo que está ali. Então, se ele está aqui, se ele pode ser reciclável, né, vamos tentar alcançá-lo. Por que isso nunca aconteceu? É muito por falta de investimento, por falta de comprometimento também e de normatização. Assim, a norma ela é muito importante, mas ela é uma segurança jurídica. Tanto assim, o serviço ele pode acontecer sem a norma, né, no âmbito privado, e simplesmente publicar um decreto ou uma lei também não garanta que vai ser executado. Então, ela tem que vir com passo a passo. Dando exemplo aqui no estado, no ano passado nós publicamos o decreto 10.255, que regulamentou a logística reversa de embalagens em geral aqui no estado. Então, o que são esses resíduos de embalagem em geral? É o resíduo reciclável do nosso lixo doméstico. Então, focamos especificamente nesses resíduos, né, que o Planares traz, falando que ele tem que ser reciclado. Então, agora, inclusive, né, bacana a gente falar disso hoje, que a gente está nesse mês de março recebendo os relatórios de cumprimento da logística reversa de embalagens referentes ao ano passado. Então, todas as indústrias, né, todo mundo que produziu mercadoria e colocou embalagem no mercado dentro do estado de Goiás, mesmo que a indústria estiver sediada fora do estado, se ela trouxe mercadoria para cá, ela tem que comprovar para a SEMAD que ela reciclou pelo menos 22% desses resíduos. Isso em 2023. Para o relatório de 2025, que é referente ao ano de 2024, já vão ser 30%, que são as metas do Planares. Então, com esse decreto, né, e essa política pública que começou a ser mais operacionalizada aqui no estado, a gente busca, né, aumentar esses índices. Mas, por exemplo, no final do ano passado, saíram os dados dos estados, né, do Brasil que já tem essa logística reversa de embalagens implementadas há 2, 3 anos.
E quais foram os números, né? O estado com o maior índice de reciclagem, que é o Mato Grosso do Sul, foi 6%. Então, por mais que ainda tenha uma política, né, que a gente está ali incentivando, que está trabalhando, ainda está muito aquém da questão prevista no plano. Em relação aos orgânicos, também é uma questão muito delicada, porque a solução, né, a solução mais fácil, assim, numa reciclagem de orgânicos é a compostagem. E o objetivo da compostagem é produzir composto, que é adubo para ir para a agricultura. Mas o resíduo sólido urbano, ele é muito contaminado. Né? A gente acaba descartando ali pilhas, baterias, restos de remédio, às vezes um xarope. Então, o composto produzido, né, do resíduo urbano, ele é de muito baixa qualidade. Por exemplo, eu trabalhei alguns anos no Distrito Federal, sou servidora de carreira lá. O Distrito Federal é a maior produção de composto de resíduo orgânico no Brasil. Lá a gente tem algumas unidades de tratamento mecânico, né, para poder fazer a compostagem, produzir o composto orgânico. Então, assim, ele é produzido em boas quantidades, né? Quando a gente for olhar ali no total, nem é tanto quando a gente olha na porcentagem total, mas em nível Brasil é um dos mais altos, mas é de muito baixa qualidade. Ele consegue ser utilizado no máximo para correção de solo, por causa dessa questão da qualidade do resíduo orgânico. Qual a solução para isso? A gente tem uma coleta de reciclada, uma coleta de orgânicos e uma coleta de rejeitos. Então, aí você vai ter, então, um orgânico que não vai estar contaminado. Mas a gente ainda está caminhando com a coleta de recicláveis, que ainda tem uma adesão muito baixa, ela é custosa, né? Ela é cara e a população ainda não tem uma boa aderência. Então, a gente precisa avançar para ter uma coleta de orgânicos e aí sim a gente vai conseguir ter um tratamento melhor para o resíduo orgânico e, quem sabe, tentar alcançar essas metas do Planares. Pois é, Kawara, a gente está repercutindo aqui alguns dados nacionais, né? Você falando aí do descarte inadequado, a gente tem alguns números do Brasil, que 61% das cidades, ainda em 2010, ainda faziam, né, esse descarte de forma inadequada, né? Mas essa proporção a gente percebe que ela caiu para 56% já em 2019. Então, a gente percebe uma melhora aí, né, na questão do descarte. O que melhorou, né, no país nos últimos anos, assim, qual é a contribuição do Estado para esse número? Acredito que seja um pouco da cobrança, né, da questão mesmo da fiscalização. Em 2020, o novo marco regulatório ele trouxe a obrigação de se implementar a taxa de resíduos, que é muito importante ter essa cobrança mesmo para poder dar a viabilidade financeira da execução dos serviços. Como a gente estava comentando até que um pouquinho antes, em alguns estados os consórcios deram certo, então unir ali alguns municípios para poder dar escala no tratamento desses resíduos, né, mesmo que seja por aterro sanitário, também é uma solução que ela é muito bem vista. Enfim, não sei se exatamente conta nesse dado, mas o lixão da Estrutural, que era o lixão de Brasília, ele era o maior lixão da América Latina, o segundo maior do mundo. Ele foi encerrado em 2017 e 2018. Então, talvez, né, tenha contribuído aí para esse dado também, que são 2.000 toneladas por dia, uma grande quantidade, quando a gente considera Brasil. E um dado que a gente tem também, que ele é bom, mas ele não reflete, é que praticamente todas as grandes cidades, as capitais, elas têm aterro sanitário, então é onde mais gera resíduos. Então, por mais que a gente ainda tenha diversas, né, centenas de municípios com lixão, a maioria deles são municípios pequenos, né? A gente pega esse retrato aqui no estado mesmo, municípios de até 20.000 habitantes. Então, na conta, são municípios que geram 3, 4 toneladas por dia, compara aqui Goiânia, que são 1.000 toneladas por dia. Então, aí o dado, né, ele fica ali um pouco irregular quando a gente tenta medir quantidade de resíduo gerado e aterrado adequadamente com a quantidade de municípios, porque a gente tem essa discrepância também da geração municipal. Pauta 1 hoje está conversando com a Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e Resíduos Sólidos da SEMAD, a Kawara Batista. Estamos falando sobre o fim dos lixões aqui no Brasil. Intervalo aqui no Pauta 1. Na sequência, a gente vai detalhar mais a situação dos lixões e dos aterros sanitários aqui em Goiás. É rapidinho, Pauta 1 volta já. Pauta 1 já está de volta, falando sobre o fim dos lixões aqui no Brasil. A gente recebe hoje a Kawara Batista, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e Resíduos Sólidos da SEMAD. E nesse bloco, Kawara, a gente quer falar um pouquinho sobre o programa Lixão Zero, né? Ele foi desenvolvido em 2 etapas, uma de transição, uma definitiva. Queria que você atualizasse para a gente como que está o andamento desse programa, quantos municípios já aderiram.
Boa tarde, Jéssica. Esse programa nós instituímos pelo decreto 10.367 em dezembro do ano passado, mas é um decreto que a gente já vem trabalhando há algum tempo, né? Foi bem conversado com municípios, com entidades da área, com o Ministério Público, para a gente poder ensinar, né? Praticamente ensinar mesmo, fazer um passo a passo de como o município vai poder efetivamente encerrar o seu lixão, né? E atender aos prazos da 14026, que deram aqueles novos prazos de encerramento dos lixões. Então, no programa nós dividimos em fase de transição e fase definitiva, e essa fase de transição ela é de atuação do município, né? Nesse momento, para poder cumprir os prazos da lei federal, na qual o município ele tem que implementar a coleta seletiva. A coleta seletiva ela é importante tanto para dar uma garantia de renda para os catadores, muitos deles que trabalham ainda no lixão hoje. Então, ao se encerrar o lixão, esses catadores eles têm que ser realocados para um local adequado de trabalho, receber os resíduos ali para eles serem triados e virar a fonte de renda deles. E também a coleta seletiva ela desvia a quantidade de resíduo que vai ser aterrado. O aterramento ele é caro, né? É pago por tonelada. Então, quanto menos resíduo você está aterrando, até melhor para o município que vai pagar menos. Então, o primeiro passo, né, o urgente, atrasado, é implementar a coleta seletiva em todos os municípios. A gente também determina que o município precisa comprovar para a SEMAD qual que é a sua disposição final ambientalmente adequada dos seus resíduos urbanos. Então, alguns municípios têm um aterro próprio, então, né, a licença ali do seu aterro em operação, ou para aqueles municípios que levam para aterros sanitários que estão em outros municípios, ou consorciados, ou públicos, ou aterros privados. Então, o contrato, o convênio, o acordo que tem com aquele aterro e também a comprovação de que está levando o resíduo para aquele aterro, né? A gente ouviu alguns casos de um município que foi lá, fez um contrato com aterro privado, apresentou o contrato, mas nunca levou, então não está resolvendo. E também buscar, né, já uma reabilitação da área daquele lixão que vai ser desativado. Porque é um crime ambiental que foi cometido ali, que provavelmente, né, gerou uma poluição, uma contaminação da área. Então, esse local também não pode ser abandonado, virou as costas para ele, não aconteceu nada. Tem algumas ações ali de reabilitação da área desse lixão. Inicialmente, recobrir todos os resíduos que estão ali, né, a céu aberto, causando problemas de vetores, de saúde pública, de voar resíduo mesmo, de geração de chorume, né, com percolado. Fazer o cercamento da área, porque tem que ter um controle de acesso. Eu ouço muito relatos, não, mas quem vem jogar aqui é o fazendeiro de não sei aonde que passa a noite e joga aqui. Não, o vizinho ali, o do outro município, não tem onde jogar os entulhos dele, chega aqui à noite e joga. Então, cerca a área, põe guarita, garanta, né, o controle de acesso daquele local. Também começar a fazer já uma análise ali de investigação de contaminação por meio de análises das águas, se tiver um corpo hídrico ali perto, ou poços de água que já tenham ali próximo. E a fase definitiva, ela vai vir em decorrência da regionalização do saneamento. No ano passado, nós publicamos aqui na Assembleia, né, ela promulgou a Lei Complementar 182, que criou as micro-regiões de saneamento básico. E nessa lei, todos os serviços de saneamento básico, água, esgoto, resíduos e drenagem, eles deixaram de ser de competência exclusiva municipal e passaram para uma competência colegiada, que é do colegiado micro-regional. Então, o governador e os prefeitos agora que são os titulares e fazem a governança desses serviços dentro daquelas micro-regiões. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui do Estado, né, que é competente de elaborar as políticas públicas de resíduos sólidos, a gente está trabalhando na modelagem, nos estudos de modelagem e rotas tecnológicas para fazer a concessão dos serviços no âmbito micro-regional. Então, a solução definitiva vai vir com a implementação, então, dessa solução regionalizada, onde o Estado, junto com os municípios, vai decidir de maneira colegiada qual vai ser a rota tecnológica, onde vão estar ali aterros, biodigestores, quem sabe até incineradores, né, os locais de triagem, para poder ter todo o ciclo de gerenciamento dos resíduos de maneira adequada. Existe um cronograma atualmente para ocorrer essa implementação do programa Lixão Zero? Sim, a Lei 14026, que atualizou a 12.305, que era a política nacional, ela trouxe os novos prazos para encerramento dos lixões, que era dependendo do porte do município. Alguns eram em agosto de 2020, outros agosto de 2021, agosto de 2022, agosto de 2023, todos os prazos vencidos, né? Então todos os municípios acima de 50 mil habitantes já têm prazos legais vencidos, e agosto de 2024 para municípios até 50 mil habitantes, que é o prazo que ainda não venceu. E no nosso decreto,
que nós trouxemos ali, então, qual que é o passo a passo, né, tudo que o município tem que cumprir para poder efetivamente encerrar o seu lixão e fazer a disposição ambientalmente adequada, nós escalonamos em 4 tipologias. O tipo 1 são os municípios que já dispõem seus resíduos em aterros sanitários licenciados, ou no seu próprio aterro, ou um aterro em outro município, mas que ainda não deram uma solução para o seu lixão. Então, eles têm até dia 31 de março para poder apresentar para a SEMAD o contrato com o seu aterro sanitário, né, ou o aterro licenciado, ali onde ele está dispondo corretamente. Então, olha, eu realmente aqui eu estou fazendo já certinho essa parte, e o seu plano para poder reabilitar a área do lixão. Então, todos esses municípios tipo 1, a SEMAD ainda não tem conhecimento se eles recuperaram aquele lixão, se foi feito um PRAD, como é que está aquela situação. Então, é apresentar para a SEMAD mesmo o que está sendo feito para poder dar conta daquele passivo. Nós temos em torno de 60 municípios nessa situação aqui no estado. Os municípios, exatamente, os municípios tipo 2 são aqueles municípios até 100 mil habitantes ou aqueles que estão na região metropolitana do entorno, região metropolitana de Goiânia ou na RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento do entorno do Distrito Federal. Então, esses municípios também têm até dia 31 de março, né, porque são municípios que o prazo legal venceu lá em 2021, para poder apresentar para a SEMAD qual que é a sua solução. Então, olha, dia 31 de março, você já não pode mais estar aí levando seu resíduo para um lixão indiscriminadamente, sem estar planejando parar com isso. Então, eles vão ter que apresentar para a SEMAD qual que é o aterro que eles vão levar o seu resíduo, se é um aterro licenciado no município vizinho, um aterro privado, ou se ele vai solicitar, se ele está ali já no processo de licença corretiva do aterro dele, tem alguns casos desses também. E se ele tiver até 200 quilômetros de algum aterro sanitário, ele obrigatoriamente tem que levar para um aterro sanitário. Mas nós temos aqui no estado alguns casos de municípios que estão muito distantes de aterros sanitários licenciados, né, mais de 200 quilômetros, e é muito caro, se torna inviável, além de financeiramente, ambientalmente, ficar rodando, né, com esses caminhões aí nas nossas estradas para poder levar esses resíduos. Então, esses municípios, eles podem, né, propor alguma solução, então, pensar o que eles querem fazer, trazer para a gente poder discutir junto e aprovar, e pode ser assinado um TCA com esses municípios que se enquadrem ali na exceção, mas o prazo também é 31 de março. Aí nós temos municípios entre 50 e 100 mil habitantes, que também estão operando o lixão, né, que é uma solução similar a esses do tipo 2, que o prazo é 30 de junho. São cerca de 7 municípios no estado, né, desse porte, então é bem pouquinho. E a maioria dos municípios, que são os municípios menores que 50 mil habitantes, tem até o 2 de agosto, a gente manteve, né, o prazo da lei federal, até para dar uma folguinha, que são os municípios menores, com muitos deles com menos recurso financeiro, com a maior dificuldade de buscar ali sua solução, mas também até dia 2 de março eles têm que apresentar para a SEMAD a solução ambientalmente adequada para poder dispor seus resíduos. Cauara, você falou a respeito do transporte, né? Eu queria avançar um pouco nessa questão. O transporte, ele também gera aí algumas implicações ambientais. Quais cuidados, quais recomendações, né, dentro do programa que devem ser observados para reduzir mesmo o impacto ambiental caso o município não tenha um aterro sanitário no seu território e tenha que transportar o resíduo para outra localidade? Esse transporte de resíduos ele tem que ser feito por uma empresa especializada nisso, não é para a gente pegar um caminhão compactador que anda aí na cidade e sair rodando 80, 100 quilômetros com isso. Muitos municípios, eles já têm algum contrato com aterros privados que fazem esse transporte, ou então tem uma terceira, né, contratada, uma empresa mesmo de transporte que faz esse trabalho de logística, onde são utilizados contêineres, né, bem maiores, às vezes de 20 toneladas ali, então o compactador joga nesse contêiner maior, aí ele tem que ser coberto antes dele andar, né, na rodovia. Então ali você controla que os resíduos não saiam voando, né, durante o transporte, e também é um container impermeabilizado, para também não estar aí vazando o chorume. E são empresas que são licenciadas, né, cadastradas para poder fazer o transporte. Não é assim, o Zé da vizinha, o João ali que resolve, não, vou fazer aqui uma empresa de transporte, pega um caminhãozinho em baú e sai rodando com isso. Não é qualquer tipo de caminhão. Não é qualquer tipo de caminhão e não é qualquer tipo de empresa, né? São empresas especializadas para isso. Para poder otimizar o transporte, né, até diminuir essa quantidade de
de quilômetros que vão ser rodados ali com seu resíduo, as estações de transbordo são uma solução muito bem-vindas. Nós já temos algumas implementadas aqui no estado, ainda são poucas. A gente tem algumas que são públicas mesmo, a própria prefeitura foi lá, construiu essa estação de transbordo para poder concentrar ali a acumulação desses rejeitos nesses contêineres maiores para depois ser feito o transporte. Tem algumas empresas privadas que estão começando também a construir essa estação de transbordo. Em Pirenópolis, recentemente foi inaugurada uma, nós fomos lá visitar. Então, esse transbordo, ele faz o contrato com a prefeitura, né? Então, a prefeitura está ali, vamos supor, a 30 quilômetros ali dessa unidade de transbordo. Ela leva o rejeito para lá, é descartado ali no contêiner, fica ali acumulando. Quando encheu o contêiner, ele é transportado para o aterro sanitário. Mas mesmo essa área de transbordo também precisa ter o cumprimento de alguns requisitos, né? Para aí, até para o nosso público lembrar o fato que aconteceu recentemente aqui em Goiânia, que uma área ela não estava cumprindo com os requisitos. O que precisa ser observado numa área de transbordo para que não se torne uma espécie de mini lixão? Exatamente. A área de transbordo, ela é passível de licenciamento. Ela, dependendo do porte, ela pode ser licenciada pelo município, se o município for descentralizado, ou pela SEMAD, se for um transbordo de grande porte. E ele precisa ter uma área impermeabilizada, né, com aqueles drenos de coleta de chorume, caso aconteça algum derramamento ali. É uma rampa, né, com uma cobertura. Então, o caminhão compactador chega ali no alto da rampa, despeja o seu resíduo ali no contêiner, assim que é acumulado, ele é feito o transporte. Ela é uma estrutura simples, ela é fácil de ser operada, não chega nem aos pés da complexidade de um aterro sanitário, mas ela tem que ser uma operação muito atenta, diária, para que, por exemplo, não estrague ali, dê um problema ali na rampa, o caminhão não consiga subir, ou então tem algum outro problema ali, e aconteça como foi aqui em Goiânia, começa a dispor os resíduos no chão, para poder vir uma pá carregadeira e jogar lá no container, né? E isso, enfim, é piscar para poder virar um caos. Então, ela é uma estrutura simples, ela é bem mais fácil de ser operada, mas também precisa de cuidado, até porque a gente está mexendo com lixo, com resíduo, né? Então, é um cuidado diário ali, para não ter acidentes, né, e problemas de contaminação. A Assembleia Legislativa aqui de Goiás aprovou um projeto de lei que prevê o perdão de multas ambientais para os municípios que não regularizaram a situação dos lixões. A gente vai acompanhar um trechinho de como foi essa votação. Não adianta querer ter lei, ter prazo, mas não ter a solução para os municípios. Tem município que não tem caminhão, coletor de lixo. O transporte é feito em caçamba. Como que vai deslocar 400, 500 quilômetros num local que para fazer os novos transbordos aqui no estado de Goiás? Então, nós temos que discutir isso melhor. Eu acho que a posição do governo de Goiás de tomar para valer uma decisão de ter uma solução através de consórcio ou não, mas a realidade é que tomou a decisão, mas a situação para dar, de fato, a condição dos municípios poder acabar com seus lixões não foi dado. Nós precisamos, não é lei, não é mais a prorrogação, é a atitude. O que é que vai ser feito? Se é a ideia, como bem disse aqui o Lineu, é consórcio? Então, como é que nós vamos estimular os consórcios? Que jeito nós vamos viabilizar esses consórcios? Não pode ser uma questão individual do município. Tem que ser alguma coisa coletiva que o Estado possa ajudar e dar uma parcela para que realmente saia do papel, porque senão nós vamos prorrogar mais 10 vezes e, obviamente, os municípios não vão sair da realidade que eles estão, que é a dificuldade financeira. Mas hoje é indiscutível, município vai ter que criar sua taxa. É uma coisa que impacta na sociedade. É lei. Hoje ninguém paga pelo depósito de lixo. Vai ter que se criar. O prefeito tem coragem de fazer isso? Não. Mas vai ter que ter. Todas as discussões que nós tivemos lá na Europa, tudo tem que ter. O Estado vai ter que contribuir? Vai ter que contribuir. A União vai ter que contribuir? Então não chega a um fechamento sobre isso. Isso é um problema muito sério. É difícil, como me diz, mas tem que botar a sociedade. A taxa de eliminação foi um problema? Foi. O impacto foi muito grande? A taxa do lixo vai chegar. Ou não resolve o problema. O que a gente está fazendo aqui é dando mais um prazo para que as prefeituras não possam ter um problema em relação às cidades que não fizeram o seu aterro sanitário, porque estão ainda na expectativa dos consórcios. Nós precisamos dar o destino correto, pensar na questão do lixo de forma correta, senão o problema só se agrava. Não vai resolver taxar o contribuinte, assim como não vai resolver ficar culpando as prefeituras que não foi avançado.
Nós acompanhamos, então, um pouco do debate na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás sobre o assunto. E a gente fez aqui este lembrete, a gente trouxe aqui à sua memória. O fato aconteceu no início do mês de março e faz parte dessa discussão que nós estamos aqui trazendo a você. Kawara, muito se falou a respeito desse perdão aos municípios. Por que perdoar os municípios? Enfim, perdão é um termo que a gente pode até questionar como ser utilizado, mas a questão é que os municípios, como a gente já comentou algumas vezes, é muito caro manter um aterro sanitário. Então, foi a questão financeira, né, muitas das vezes, que impediu que o município tivesse um aterro sanitário e sim ficasse com um lixão. Então, multá-lo, simplesmente aplicar a multa e cumpra-se, não vai trazer a solução. O decreto do Estado, né, o programa Lixão Zero, ele já previa o desconto de 60% das multas para os municípios que aderirem ao programa e cumprirem, né, tudo que está ali pré-determinado. Então, a SEMAD, ela vê com bons olhos, né, ela não vê um problema nesse desconto de 100% das multas, mas tem que ficar bem claro que não é todo mundo agora está perdoado. Esse desconto ele vai ser aplicado dentro do programa Lixão Zero, após o cumprimento de tudo que foi determinado. Então, se um município, né, um município aleatório, ele hoje opera lixão, tem uma multa. Ele entrou no programa Lixão Zero dentro dos prazos definidos. Ele está levando para um aterro sanitário licenciado. Ele está implementando a coleta seletiva, ou seja, está desviando resíduos do aterro, está ajudando as cooperativas do município, está fazendo as ações de reabilitação da área do lixão. Então, ele vai entrar com um processo de autocomposição dentro da SEMAD, né, que é quando faz a negociação ali das multas. E, ao invés de ter apenas o desconto de 60% daquela multa para poder converter o restante em algum projeto, ele vai poder ter o desconto de 100% para poder utilizar esse recurso, inclusive, nas ações de recuperação daquele lixão ou mesmo de pagamento ali para poder dispor seus resíduos no aterro sanitário. No início de janeiro, a gente tinha acabado de aprovar o nosso decreto, fomos convidados para uma reunião dentro do Ministério Público que estava negociando um TAC com o município. E foi decidido ali no momento, né, pelos promotores e com o apoio técnico ali da SEMAD e os municípios, que a multa que eles tinham levado pelo Ministério Público poderia ser revertida em ações para poder recuperar a área do lixão e fazer a disposição final ambientalmente adequada. Então, o que se pretende é isso, é permitir fôlego financeiro para os municípios fazerem o correto de agora em diante. E não simplesmente aplicar uma multa e continuar acontecendo ali o crime ambiental, porque o município ele não vai ter recurso financeiro para poder arcar com todos esses custos. Pauta 1 de hoje dá destaque para a previsão do fim dos lixões aqui no Brasil. A gente faz a última pausa no programa de hoje e já a gente está de volta. Pauta 1 já está de volta. Hoje o nosso tema é a previsão de fim dos lixões aqui no Brasil. Kawara, muitos municípios alegam dificuldades financeiras para acabar com os lixões. Em vista disso, né, o que pode ser feito para ajudar, para solucionar esse problema? O primeiro ponto que precisa ser implementado é a cobrança da taxa ou da tarifa de resíduos. Assim como nós, cidadãos, pagamos pelo nosso consumo de água, de esgoto, de energia elétrica, de internet, de celular, o serviço de limpeza urbana, de manejo de resíduos sólidos, ele deve ser remunerado, né? É uma prestação de serviço que está sendo realizada para a gente. Então, não é uma cultura ainda no Brasil, são pouquíssimos municípios que já cobram isso há muito tempo. Mas é uma taxa, né, ou uma tarifa, dependendo de como você pretende medir e cobrar, que já é prevista legalmente e que desde 2020 se tornou obrigatória. Então, todos os municípios eles têm que implementar essa taxa, podendo incorrer, inclusive, em renúncia de receita. Mas, infelizmente, também não foi uma política que pegou. É uma dificuldade que muitos prefeitos, né, me relatam que eles fazem o projeto de lei, mandam para a Câmara. Então, já tem aquele desgaste político do prefeito tentar fazer isso, chega na Câmara de Vereadores, os vereadores não querem aprovar, porque ninguém quer ficar marcado como quem criou uma nova taxa, tudo, mas isso precisa ser superado e essa taxa ou essa tarifa ela precisa ser implementada para dar mesmo a viabilidade financeira, porque ele é um serviço caro e que precisa ter uma fonte de recurso destinada para isso.
Essa é o básico, né? Mas mesmo assim ainda temos alguns municípios que dizem que cobra, não, mas eu cobro aqui no IPTU, tem 80% de inadimplência. Ele até tentou, né? Mas o cidadão também não ajuda. Então o cidadão ele tem que estar consciente disso, ele tem que internalizar a sua responsabilidade. Nós temos, né, na Constituição, também na Política Nacional de Resíduos, o princípio do poluidor pagador. Então se a gente está gerando esse resíduo, é meu resíduo, eu consumi na minha casa. Eu tenho que aceitar e incorporar que eu sou responsável por isso. Tanto por remunerar quem está fazendo o serviço para mim, de tirar ele da porta da minha casa e dar uma destinação adequada, e também fazer a separação. Então, deixar o meu lixo reciclável separadinho, limpinho, não contaminar ele com lixo de banheiro, com iogurte jogado ali, para que esse resíduo ele possa ser reciclado e reciclável, né? E também a gente também tem que ter o nosso papel de acondicionar e disponibilizar adequadamente para a coleta. Então, se o município tem coleta seletiva porta a porta, se tem uma coleta seletiva ponto a ponto, que são os PEVs, né? Se traz, eu passei para um município do interior, a cidade toda com contêineres para poder a população levar lá o resíduo reciclável. Essa é uma solução muito boa, ela é muito otimizada, né? Que você diminui ali o custo de transporte, a emissão de gases pelo caminhão que está rodando ali e está acessível para a população pegar ali o seu papelão, seu plástico, sua garrafa PET e jogar ali no resíduo reciclável. Nós estamos falando aqui de lixões, assim, a situação do estado são de 186, né, lixões ainda em operação. Qual é o custo para Goiás para acabar com esses lixões até agosto? Nossa, agora você me pegou. O custo financeiro, eu não tenho esse custo. Alguns dados que a gente tem é que os aterros privados, eles cobram em torno de 110 a 130 reais a tonelada aterrada de resíduos, né? Então, se a gente for pensar em algum custo, a gente vai poder multiplicar por esse valor de tonelagem. Quando um aterro é público, esse valor é um pouco mais baixo. Se for um aterro mais simplificado também, por exemplo, eu fui recentemente na inauguração do aterro do Cimozu, ali em Cumari, bem ali quase já na divisa, né, próximo a Catalão. É um aterro de 4 municípios, ele é consorciado, e em torno de 15, 17 toneladas, o custo estimado de R$100 mil por mês. Então, imagina, né? 15 toneladas, R$100 mil por mês, porque também não é só o custo da tonelagem, toda a parte administrativa, operacional. Então, ele é, sim, um serviço custoso. Por isso que a gente ia atrás da viabilidade financeira, da cobrança da taxa ou da tarifa, para poder conscientizar a população que ela precisa aceitar, né, isso. E também conscientizar os políticos que eles precisam implementar e comprar essa briga. Não vamos chamar de briga, comprar esse embate, né, para poder resolver. Então, isso a gente volta no bloco anterior que falou da questão da isenção das multas. Então, imagina um município, ele já não tem recurso para poder levar para um aterro sanitário licenciado ou operar. Ele ainda tem que pagar a multa por aquele crime. Beleza, ele cometeu um crime ambiental ali, não só ele, né, isso vem de diversas gestões, é o que a gente mais ouve também. Não, mas já tem 30 anos que é assim, eu me tornei prefeito agora. Enfim, né, é o jogo. Você assumiu esse passivo. Então, esse desconto das multas, ele vem também para isso, para poder dar um respiro financeiro e o município utilizar esse recurso para poder fazer a solução adequada. Eu queria atualizar números, né? A minha colega Rawane, ela trouxe um número que é bem interessante, de 186 lixões ainda em operação aqui no estado. Esse número ele é bastante falado, mas na data que hoje nós estamos gravando o programa, aqui no mês de março, são 186 lixões. E o que nós temos aqui de aterros sanitários no estado, aterros controlados já não existe, você já explicou para nós nos blocos anteriores. Mas quantos aterros nós temos e quantos lixões aqui em Goiás? Quantos aterros nós temos é fácil. Isso a gente tem as licenças ambientais, são emitidas pela SEMAS, então pelo nosso sistema a gente consegue verificar. São 17 aterros sanitários devidamente licenciados, ou seja, com a licença de funcionamento em vigência, ou que a licença venceu recentemente e eles deram entrada no processo de renovação dentro do prazo. Então, são esses, apenas 17. Esse número de 186, ele, além de ser volátil, né, porque, não, agora eu acabei de fazer um contrato, estou levando para um aterro privado. Ou então, recentemente, eu soube de um município que está com um contrato, mas esse mês ficou sem dinheiro e não levou, ou seja, reativou o lixão dele. Então, esse é um número que hoje a gente tem estimado. Esse número 186 foi um jornal que falou, preciso de um número. Eu falei, olha, é mais ou menos isso. Eu soltei um mais ou menos, eles colocaram cravado. Mas hoje, para trabalhar em mais ou menos, seriam 182, que eu tenho mapeado, né, pelos dados que alguns municípios nos informaram e outros que a gente tem levantado, que são 58 municípios
que são tipo 1, então que dispõem corretamente num aterro sanitário, e 6 que já me informaram que eles cumpriram o ciclo completo, que eles não se enquadram no programa Lixão Zero, então que eles já dispõem a aterro licenciado, eles não têm lixão abandonado, eles fazem a coleta seletiva, então eu chegaria ali em 182 lixões em operação. Mas é um número que a gente só vai ter certinho mesmo, acho que depois do 2 de agosto. Porque a gente vai ter agora 31 de março, então, todos os municípios dando entrada no processo, nos informando, né, o que eles estão fazendo. 30 de junho tem uma outra leva de municípios que vai apresentar, 2 de agosto ali outra leva de municípios. Então, a gente tem esses dados que eu preciso falar que são dados estimados, porque eu não fui lá e fiscalizei esses 182 e não faço isso diariamente para a gente poder comprovar, mas é em torno disso. E é um número muito alto, a gente considera 246 municípios, né? São mais de 180 ali ainda em operação. Clara, no condomínio onde eu moro, há a separação dos resíduos, né, reciclável, orgânico, e eu percebo essa falta mesmo de educação ambiental da população, porque tem lá as lixeiras destinadas para cada tipo de material, e o pessoal lá do condomínio, eles não colocam, não separam, além de não separar, eles deixam na porta. Eles não conseguem colocar nem sequer dentro da lixeira. Queria que a gente avaliasse também essa questão cultural, da falta de educação ambiental na população brasileira de um modo geral, onde as pessoas ainda não têm essa conscientização da separação, do descarte certo do lixo. Exatamente, esse é um problema que precisa ser combatido mesmo com todos os meios, né, e todos os caminhos que a gente encontrar, tanto com educação ambiental na escola, educação ambiental na universidade, educação ambiental no ambiente de trabalho, educação ambiental nas reuniões de condomínio, educação ambiental na igreja. Então, assim, todos os meios, né, todos os nossos ciclos de convivência deveria estar falando nisso. E se a gente pensar, pode ser muito simples, pode ser só o seco e o úmido. Não precisa ter aquelas 7 lixeiras, uma de cada cor, que às vezes mais confunde do que ajuda. Vamos fazer, gente, só 2 coisas. Uma caixa de pizza, não há dúvidas onde ela tem que estar. Né? Uma sacolinha de supermercado, uma sacola de uma loja de roupa, não tem dúvida de onde isso vai estar, gente. É reciclável. Mas é um tipo de educação mesmo, de mobilização, que ela tem que ser constante, diária e em todos os meios. Então, quando a gente tem conversado com os municípios, né, os secretários, analistas, às vezes chegam os prefeitos também, a gente olha, precisa implementar a coleta seletiva e fazer uma campanha de educação ambiental, mas não é no dia que inaugurou a coleta seletiva, fez lá um grande evento de educação ambiental e nunca mais falou disso. Tem que passar em carro de som, tem que colocar o líder comunitário para falar isso, tem que conversar com o pessoal dos agentes de saúde que estão todo dia lá vendo a questão da dengue e outros pontos para eles poderem falarem disso também. Tem que ser disseminado em propaganda de televisão, em rádio, em escola com certeza. Então, ela realmente precisa ser incorporada no nosso dia a dia, assim como alguns municípios conseguiram colocar dentro do cidadão que tem que parar na faixa de pedestre, a gente tem que, finalmente, né, evoluir como sociedade e entender que resíduo tem que ser reciclável. Uma solução que funciona muito bem, e isso eu trago de exemplo lá do Distrito Federal, que eu acompanhei de perto, foi quando, no encerramento do lixão lá da estrutural, que eram mais de 2.000 catadores trabalhando, uma solução de incorporação dessas pessoas, né, no trabalho legalizado foi contratar as cooperativas para poder fazer a coleta e a triagem dos resíduos. Na maioria das vezes, eles fazem só a triagem. Então, o caminhão coletor pega lá o nosso lixo, né, da nossa casa ou dos contêineres do nosso condomínio, põe no caminhão, joga lá no galpão da cooperativa, ela separa. E vem ali 70%, 80% contaminado, muito sujo, muito resíduo que não era para estar ali. Lá no DF, eles colocaram as cooperativas para poder fazer a coleta também. Então, junto com o serviço de coleta, a cooperativa faz a mobilização ali do morador. Então, tinha ali um grupo de mobilizadores, 2, 3 catadores, que bate na porta, senhor, somos aqui, Maria, né, Francisca, Joana, a gente é a catadora aqui de material reciclável, separa pra gente, é o reciclável nesse saco, o orgânico no outro, eu vou pegar só o reciclável, ela coloca no caminhão dela, leva para triagem. No primeiro ano de implementação, foi uma eficiência de quase 85%. Então, assim, foi muito bom, com as cooperativas coletando. Então, eu dou esse exemplo também para muitos municípios que vêm conversar com a gente, que é uma maneira de incorporar, né, dar um emprego mesmo para essa população que vai sair do lixão, que vai ficar desamparada, e também melhorar a coleta seletiva. Porque quando fica mais próximo de nós, donos de casa, né, a gente fica mais sensibilizado. Olha, esse resíduo, ele não vai ali para o lixo, não vai voar ali e ser aterrado.
vai virar renda para essa pessoa, para essa família. Então a gente tem que entender isso. O Brasil inteiro, ele tem catadores de materiais recicláveis. É uma classe até que bem organizada, grande aqui no Brasil. Eles têm várias pautas. E nós, cidadãos, né, que estamos ali gerando resíduos, que é a fonte de renda deles, temos que ser sensibilizados para isso. Fazendo já uma propaganda, no dia 18 de abril a gente vai fazer um evento, né, junto com a Secretaria da Retomada, que é o programa Recicla Goiás. E nesse evento já vai ser a segunda edição, onde a gente traz diversos catadores para poder participar ali de capacitação, dar os seus depoimentos, mostrar alguns municípios onde está funcionando bem o trabalho que eles fazem. Cauara, muito obrigada pela participação aqui com a gente. É um assunto importante que afeta, né, a vida de todos nós. E a gente vai continuar acompanhando a previsão do fim dos lixões, torcendo, né, para que a gente tenha mais aterros sanitários ao invés de lixões aqui em Goiás também. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Conversamos aqui no Pauta 1 com a Cauara Batista de Sá, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e Resíduos Sólidos da SEMAD. Já agradecendo aí a sua companhia e te convidando também para acompanhar as nossas redes sociais, _Sistema Sagres. Por lá, você pode fazer também a sua sugestão de pauta para o nosso próximo programa. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.